Hoje eu converso com Guilherme Maradei, novo presidente da Natulab, empresa farmacêutica com plantas industriais na Bahia e sede administrativa em São Paulo, e que, com sua linha de produção dedicada a fitoterápicos, suplementos e medicamentos isentos de prescrição, entrou para o ranking dos 10 maiores laboratórios nacionais. Guilherme é um executivo com mais de 20 anos de experiência em verdadeiros gigantes farmacêuticos como Procter & Gamble, Pfizer e Merck, e chegou à Natulab com a missão de manter e ampliar um crescimento acima da média nacional dos últimos anos. E isso agora em plena pandemia. Guilherme, com sua larga experiência no mercado top de empresas farmacêuticas, como é que você encara o desafio de comandar esse fenômeno chamado Natulab, que chegou a crescer 5 vezes mais do que o mercado farmacêutico? Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com você aqui, Celso, e a equipe da ABC Pharma. É realmente um fenômeno, né? A Natulab é uma empresa nacional que, como você mesmo disse, foi fundada e iniciou as operações na Bahia. E a gente gosta de dizer, né, que saiu de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para todo o Brasil, porque realmente hoje nós temos a cobertura de 100% do território nacional, e uma capilaridade que pouquíssimos laboratórios têm, né, com mais de 82, 84 mil pontos de venda comercializando produtos da Natulab. E a empresa realmente vem crescendo consistentemente acima da média de mercado. A Natulab teve, na verdade, um ano difícil durante 2020, principalmente em função da pandemia, mas em 2021 nós tivemos novamente aí um ano com novos recordes de vendas, fechamos o ano com recorde, o quarto trimestre com recorde de vendas do ano e recorde histórico de toda a empresa, também de forma, né, como a gente gosta de dizer aqui, um crescimento sustentável, porque a gente também fechou com a maior rentabilidade do ano, no quarto trimestre, e nós continuamos com planos de crescimento agressivos em 2022, esperamos continuar crescendo acima do mercado nesse ano também. Você tem um currículo que não é pequeno, não é simples, você tem formação em engenharia de produção, tem mestrado no exterior em administração de empresas, com ênfase em marketing, gestão de negócios, de saúde, estratégia de negócio, enfim, tudo que tem a ver com os laboratórios brasileiros, né? Você assume a empresa com metas específicas e, podemos dizer, ambiciosas? Sim, sim. Bom, eu, na verdade, assumi a empresa em abril de 2021, né? Então, já estou há cerca de 9 meses na empresa. Ah, e, assim, as metas que nós temos são realmente de aproveitar ao máximo o potencial da empresa, né? O que significa um crescimento que nós estimamos em cerca de crescer para ter mais ou menos o dobro do tamanho da empresa em cerca de 5 anos, que deve permitir que a gente tenha uma rentabilidade, inclusive, maior, cerca de 4 vezes o nível de lucro líquido que nós temos hoje. E cada vez mais ter um portfólio de produtos relevante conforme a evolução do mercado brasileiro, né? A experiência que eu tive, eu, na verdade, trabalhei há mais de 13 anos, né, nos Estados Unidos, trabalhei e estudei, né, por mais de 13 anos nos Estados Unidos, e para mim é um prazer muito grande poder aplicar boa parte do aprendizado que eu tive, né, trabalhando fora do Brasil, numa empresa que é 100% nacional, com grandes oportunidades, né, de melhoria de gestão e aplicar boa parte dos conceitos que eu apliquei e aprendi fora do Brasil, já que o mercado brasileiro está cada vez mais se profissionalizando e se aproximando, né, do mercado farmacêutico global, mas ainda tem necessidades muito essenciais, né, muito básicas. O acesso da população em geral a medicamentos com preço acessível ainda é muito mais restrito do que a gente vê fora do Brasil. E por isso a Natulab tem um posicionamento específico, né, de fabricar medicamentos a preços acessíveis e dessa forma permitir que a maior parte da população possa ter medicamentos de qualidade em suas casas. Esses quase 2 anos de pandemia, você citou o primeiro ano, não foi muito bom, porque foi um choque para todo mundo, né? Mas algumas categorias, sobretudo algumas que vocês representam tão bem, como fitoterápicos, suplementos e
e MIPS, estão entre os segmentos que supostamente mais cresceram, né? Sim. Você acha que o brasileiro, assustado com esse vírus tão medonho, está mais preocupado com a sua saúde agora? Sim, sem dúvida, nós vimos um fenômeno muito interessante, inclusive até vou citar duas categorias em que nós temos alguns dos medicamentos líderes do mercado, e que nós vimos uma mudança muito significativa no comportamento do consumidor brasileiro, né, e portanto se refletindo no nível de demanda dos produtos. A categoria de vitaminas, por exemplo, logo no início da pandemia e até hoje, né, teve um crescimento muito expressivo, cresceu cerca de 50% em 2020, até meados e início, né, do ano de 2021, eu diria primeiro semestre de 2021 ainda tinha um crescimento muito forte. Depois deu uma caída à medida que a vacinação acelerou no Brasil, mas agora com essa nova onda, né, que nós estamos vendo aí, tanto de Covid quanto da gripe, a demanda por vitaminas voltou a crescer. E um fenômeno interessante é que o comportamento do consumidor brasileiro também se sofisticou um pouco mais, à medida que as vitaminas, principalmente vitamina C, sumiu das prateleiras, o consumidor passou a conhecer algumas das combinações de vitamina C com outros ingredientes que têm uma propriedade mais efetiva, né, de imunização do organismo do que apenas a vitamina C, como a gente chama de monodroga, né? Então, por exemplo, nós temos a vitamina C combinada com zinco e lançamos recentemente a vitamina C combinada com vitamina D e zinco, e ambas essas combinações têm uma propriedade de imunização muito mais efetiva do que apenas a vitamina C. E a gente tem visto o consumidor cada vez mais preferir, né, essas combinações que têm praticamente o mesmo preço, né, no ponto de venda, uma diferença muito pequena e, portanto, é um valor muito melhor para o consumidor. Uma outra categoria que também teve um comportamento diferente durante a pandemia foi a categoria dos calmantes naturais. Nós competimos com um medicamento líder, na verdade, na categoria de fitoterápicos, que é o Siacalme, e foi um outro setor, né, do nosso mercado que cresceu muito fortemente, mais de 40% de crescimento, especialmente à medida que as pessoas ficaram mais em casa e as crianças deixaram de ir para a escola, e acho que a procura aí por calmantes naturais aumentou. A passiflora é uma paixão nacional, né? É uma paixão nacional, e da Natulab especialmente. Eu sei que é o carro-chefe de vocês, né, nesse setor, né? No setor de fitoterápicos é o nosso carro-chefe. Nós temos alguns outros produtos que são ainda maiores até do que o Ciacalme, mas Você podia, dentre os você fitoterápicos, podia, você podia citar os carros-chefes da Natulab? sim, nós temos, como eu comentei, toda a família de vitamina C, que nós temos a marca Viter C, Sim. e a Viter C tem diversas apresentações, o Viter C mais zinco, o Viter C triplação, que é esse com vitamina D e zinco também, além da vitamina C. Essa é uma família, né? A família Viter C. Nós temos também a família de medicamentos contra a dor, que é a Maxalgina. A Maxalgina tem o ingrediente ativo de dipirona e nós temos diversas versões, líquida e sólida, em diversas concentrações. O Ciacalme, que inclusive nós lançamos recentemente uma versão com uma concentração maior, o Ciacalme 600 miligramas. E temos, essas são as três principais famílias, e temos alguns outros produtos que têm marca bastante conhecida também, o Lufben, Buscoplex, e alguns outros produtos. No total, o nosso portfólio tem mais de 150 produtos. Agora, por exemplo, nessa questão das vitaminas, que existem várias versões, né? Algumas um pouco mais complexas, né? Unindo duas ou três princípios ativos. Entrando no nosso lado específico, que é o comércio farmacêutico, no setor de farmácia, você acha que as farmácias teriam ou têm que ter uma assessoria um pouco mais técnica para um cliente que procura uma vitamina C, para ele poder distinguir entre tantas ofertas aquela que mais se adaptaria às necessidades dele? Olha, eu acho que as farmácias já estão, né, se sofisticando e acrescentando uma assessoria de melhor qualidade cada vez mais. Aquelas, especialmente, que enxergam essa oportunidade, né, no mercado, que certamente existe.
Os próprios farmacêuticos, que, né, têm que estar presentes em cada uma das farmácias, têm oferecido esse tipo de assessoria cada vez mais frequentemente aos consumidores. E eu acredito, sim, que quanto mais se oferecer esse serviço, né, para os consumidores, especialmente para os medicamentos isentos de prescrição, já que eles não dependem, né, da prescrição de um médico, que, né, supostamente já teria orientado o consumidor antes do consumidor chegar à farmácia, é sempre muito bem-vindo. Cada vez mais nós temos também buscado fazer treinamentos para os balconistas, para os farmacêuticos dos pontos de venda que nós atendemos, aí dessa forma permitir que eles tenham mais informações sobre os nossos produtos e dessa forma também possam orientar os consumidores cada vez melhor. Guilherme, a Natulab completou 20 anos no meio da pandemia, né? Sim. Saiu muito bem, né? Essa relativa juventude da empresa se transforma em maturidade na hora de planejar o futuro da empresa? Eu acho que sim, né? Porque nós temos hoje já um tamanho considerável, né? Como você citou, nós somos um dos maiores laboratórios nacionais. Desculpe te interromper, Guilherme. Esse tamanho entre os 10, você poderia dar algumas medidas numéricas que avalizem esse tamanho, faturamento, número Sim, de nós fabricamos, hoje nós fabricamos mais de 250 milhões de unidades de medicamentos por ano. Nós temos cerca de 1.000 funcionários, quase 1.000 funcionários, principalmente no estado da Bahia. Somos o maior laboratório farmacêutico no estado da Bahia. Temos, como eu mencionei, uma cobertura de 100% do território nacional, com mais de 99% dos pontos de venda mais relevantes do país. Então, como eu comentei, cerca de 84 mil, ou mais de 84 mil pontos de venda têm produtos Natulab sendo oferecidos. Acho que esses são os principais valores, né? Nós temos uma expectativa de faturamento, até se eu puder dar o número desse ano, superior a 500 milhões de reais. Então, temos um tamanho hoje que eu diria assim, é médio para grande, né? Dentre os laboratórios nacionais. Vocês estão inaugurando um novo centro de distribuição Sim. Santa Jesus, né? No Recôncavo Baiano, que é onde ficam as duas unidades Fabris. Exato. Eu tenho números aqui porque impressionam sobre esse centro de distribuição. São 4 milhões de reais de investimento, 51 mil metros quadrados de área, 24 mil posições de pallets e 6 níveis de armazenagem. Qual é o objetivo dessa mega ampliação de um setor que você já tem um bom centro de distribuição na mesma cidade? Qual é o objetivo? O objetivo é justamente acomodar essa expansão que a gente já teve e que a gente espera ter também no ano de 2022. A nossa demanda vem crescendo, a demanda pelos produtos Natulab, né, vem crescendo muito fortemente. E o centro de distribuição que nós tínhamos ficou pequeno, né? Nós realmente precisamos inaugurar esse novo centro de distribuição que tem quase 3 vezes mais posições pallet do que o anterior e uma capacidade de recebimento e expedição quase 5 vezes maior, justamente porque a nossa demanda já estava no limite, né, daquilo que o nosso CD anterior possuía. E essa questão, nós temos dificuldades estratégicas, né, de distribuição tremendas num país com dimensão continental. Você imagina que é entregar um produto seu do interior da Bahia para o interior do Amazonas, né? Exatamente. Deve ser uma operação de guerra, mas vocês e outros fabricantes conseguem fazer. Qual é o segredo disso, hein? Veja, nós temos uma rede bastante extensa de transportadores que trabalham conosco e fazem as entregas para centenas de distribuidores. Na verdade, nós temos centenas de distribuidores dentro do nosso hall de clientes, né? E esses distribuidores certamente têm uma capilaridade igualmente, né, significativa em regiões distintas do país, né? Então, o sistema de distribuição brasileiro acabou se desenvolvendo de uma certa forma com essa fragmentação, justamente pela dificuldade de acesso em algumas das áreas mais remotas no país, né? Eu acho que o segredo, no final das contas, para os fabricantes, e eu diria, né, para a Natulab especificamente, nós consideramos hoje essa uma vantagem competitiva, porque nós conseguimos administrar uma rede grande de clientes e temos uma participação relevante, né? Somos um fornecedor relevante para quase todos eles,
e dessa forma que a gente consegue realmente atingir 100% do território nacional. Você já tem um esboço de portfólio de lançamentos programados para este ano, Guilherme? Olha, boa parte dos lançamentos mais relevantes nós já fizemos, inclusive em 2021, uma parte deles na segunda metade de 2021. Nós temos, como eu comentei, uma versão do Ciacalme com uma concentração maior, o Ciacalme 600 miligramas. Nós lançamos a Maxalgina 1 grama, que tem crescido muito fortemente nesse mercado para dor, né, especialmente Sim. dores de cabeça, dores de corpo. Nós lançamos também, agora em dezembro, o Nasojet Kids, né, que é a solução salina especialmente voltada para o público infantil, né, então essa versão pediátrica que permite lavar o nariz de uma maneira natural e que, especialmente nesse momento de gripe, né, acaba sendo um produto bastante demandado. E nós tivemos outros lançamentos em 2021. Em 2022, nós temos também cerca de 6 a 7 lançamentos que nós vamos anunciar ao longo do ano. São lançamentos igualmente importantes aí para no nosso portfólio, mas eu posso já adiantar que boa parte do nosso crescimento vem dos lançamentos que nós já fizemos, né, em 2021 e que a gente vai ter o ano completo aí para continuar aumentando a participação no mercado. Guilherme, para terminar nossa deliciosa conversa aqui, eu queria saber de você, como é que você, com a tua experiência, né, tantos anos no mercado farmacêutico, como é que você desenha o ano de 2022, de maneira geral, para o mercado farmacêutico? Pela tua percepção, agora com esse Omicron, né, você acha que aquele otimismo de que iríamos vencer este ano, ia terminar, ficou para trás? Isso afeta vocês? Olha, assim, eu continuo otimista que a gente cada vez mais vai ter a pandemia sob controle. O Brasil, felizmente, tem uma taxa de vacinação altíssima, né, comparado com outros países no mundo, uma das mais altas no mundo. Eu acho que esse é Apesar o dos fator. pesares, né? Apesar das recomendações em contrário. Apesar, muitas vezes, de, né, É, recomendações em contrário, exatamente. Eu acho que esse é um fator chave para controlar a pandemia. Ao mesmo tempo, acho que está ficando claro para todos, né, da sociedade que realmente o SARS-CoV-2, né, o vírus do Covid-19, vai continuar sofrendo mutações e a necessidade de se manter a vacinação atualizada vai continuar. E dessa forma, as medidas de prevenção vão continuar sendo importantes. Eu acho que dessa forma também a imunização e o cuidado, né, da população, que já está se tornando um hábito, né, como eu mencionei, com a utilização de mais vitaminas, etc. Eu acho que essa é uma tendência que deve vir para ficar. Algo que nos preocupa um pouco é do ponto de vista econômico no Brasil, né? O real sofreu uma desvalorização bastante significativa ao longo do ano passado e mesmo, eu diria, ao longo dos últimos 24 meses. E isso tem um impacto direto nos custos de toda a indústria farmacêutica. Alguns produtos tiveram seus custos não só em função da desvalorização do real, mas também por causa das dificuldades que a pandemia gerou, né, as dificuldades logísticas globais. Muitos dos ingredientes ativos e alguns materiais de embalagens tiveram seu custo duplicado, triplicado, às vezes quadruplicado, né, ao longo do ano passado. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a indústria farmacêutica no Brasil tem os preços controlados, né, e então os aumentos de preços são regulados pela CMED, né, e com isso a variação, né, de preços acaba sendo muito menor do que o aumento de custos. E eu vejo isso como uma ameaça, né? Porque alguns dos produtos que hoje nós conseguimos disponibilizar a preços acessíveis para a população, se não continuarem sendo viáveis, né, para a indústria, muitas vezes acabam sendo produtos que acabam tendo que ser retirados do mercado, porque a indústria passa a ter prejuízo. Isso é uma realidade, né, da nossa indústria nacional, enquanto os preços continuarem sendo controlados. eu ia perguntar para você que essa verdadeira ginástica que vocês fazem, né? Porque vocês passam um ano vendo os custos aumentarem e só tem um aumento uma vez por mês, É. e raramente, ou acho que nunca cobrem o espectro de reajustes setoriais, né, de cada produto, né, sobretudo insumos, etc.
Este ano vamos ter um aumento agora, 1º de março. Você tem alguma expectativa, Guilherme, para o índice que a CIMED vai oferecer? A gente não faz projeções, né, dentro da Natulab, a gente simplesmente procura utilizar as projeções, muitas vezes, que são compartilhadas, divulgadas pelos especialistas aí do mercado. Nós vimos algumas projeções sendo feitas em torno de 10%. Mas que Para abril. chega aos 2 dígitos. Assim, nós estamos torcendo para que sim, né? Porque, como eu mencionei, os custos muitas vezes cresceram muito mais do que isso, Mas, né? mas Muitos custos de modo cresceram geral, 3 dígitos. esses 111 seriam aparentemente satisfatórios para, pelo menos, amenizar um pouco a perda? Olha, é o que a fórmula da CEMED estabelece, considerando a desvalorização do real e a inflação, né? Como a gente sabe, a inflação nesse ano está em torno de 10 a 12%, né? Em torno de 11%, a última estimativa que eu vi para os últimos 12 meses. Então, assim, isso seria basicamente o reajuste conforme a inflação. Seria suficiente? Como eu disse, os custos aumentaram mais do que isso, especialmente dos ingredientes importados. Mas a gente espera, né, que pelo menos a inflação seja a correção permitida para os medicamentos. Só para terminar mesmo, Guilherme, como é que você, pessoalmente, com a sua família, foi alcançado pela pandemia? Você teve algum comportamento diferente? Como é que foi a tua relação com ela? Eu pessoalmente não tive Covid, consegui, acho que me proteger e me vacinar cedo o suficiente, acabei evitando a contaminação. Minha esposa também não teve, meus filhos tiveram, né? Eu tenho filhos pequenos, de 3 anos de idade, como eles não podem ser vacinados, eles acabaram pegando a Covid, provavelmente na escola. Mas eu tive recentemente gripe, né? E a gripe, realmente, esse surto de gripe mais recente, eu acredito que, eu não cheguei a fazer o teste, mas acredito que eu peguei H3N2, e ficou claro aí, né, como esse surto está se alastrando muito rapidamente. Eu fui uma das pessoas, acho que no início do ciclo aí que teve a gripe, mas graças a Deus me recuperei em questão de dias. Nós temos um colega que teve Covid no ano passado, É, médio curso. Este ano teve a influenza, que foi muito pior é, do que os sintomas do Covid. Ele sofreu mais. Uma semana de tosse intensa, uma tosse seca, não é uma tosse catarrenta, é uma tosse seca, isso. que, digamos, ofende mais o seu bem-estar, porque você faz muita força e não sai nada, não existe É, nenhuma coisa úmida, né? é, Então, ele disse que foi muito pior os sintomas da é. influenza. Eu tive a mesma experiência, na verdade, inclusive febre por alguns dias. Tem alguns colegas, inclusive, que tiveram febre por muitos dias seguidos, né? Que é algo que é pouco usual, né? Pouco comum nas gripes que nós estávamos acostumados. Então, realmente é uma influenza bastante agressiva. A minha irmã, que mora nos Estados Unidos, mora no estado de Washington, acabou de me passar um WhatsApp. Ela trabalha no supermercado. 11 pessoas, de talvez 20 da equipe dela, estão em casa com a, a influenza nova. Nossa. É impressionante. É uma pandemia dobrada. Temos Além do um. Covid, né? Que assim, até nos Estados Unidos, eu estava lendo as reportagens recentemente que Estados Unidos teve mais de 1 milhão de novos casos de Dia, Covid por apenas em dia. um dia, né? E o mundo Tendência. teve mais de 2,5 milhões em apenas um dia, algo que a gente não tinha visto, né? Em nenhum momento em 2019 nem em 2020. Então, é realmente impressionante essa nova onda de Covid. Você acha que os antigripais aumentarão a sua presença no mercado? Já estão, a demanda por antigripais já aumentou, né? Já é algo que a gente já nota nos números que a gente acompanha do Seus também? mercado. Seus antigripais também? Também vitaminas, antigripais, medicamentos contra febre e dor, Sim. todos têm crescido a demanda. E isso até, né, quando a gente vai nas farmácias, hoje em dia já é fácil de se ver, né, as prateleiras de produtos Assim, para dor, febre e gripe como um sim. todo.
tem tido falta, né, de produtos, e a gente está procurando justamente se equipar aqui para não deixar que os nossos medicamentos tenham falta, né? Nós temos estoque suficiente aí tanto para vitaminas quanto para os antigripais e medicamentos contra a dor. Muito bem, Guilherme, eu quero desejar a você, a Natulab, um grande ano. Muito obrigado, Celso. Acho que até redundância é isso, que vai ser um grande ano, né, como tem sido. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por sua presença conosco aqui e esperamos fazer novos contatos futuramente. Muito obrigado, Celso. Foi um prazer conversar com vocês, e espero contribuir aí sempre que vocês precisarem. Obrigado por sua disponibilidade conosco. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.